Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje, nós vamos tratar sobre alguns assuntos aqui do estado do Piauí, mas vamos falar também sobre temas nacionais da nossa política nacional. Eu quero começar pelo Flávio de Ansan, que é um babalorixá que está se notabilizando no estado do Piauí por fazer previsões contraditórias, previsões que não se confirmam. E que recentemente, numa entrevista ao podcast de um apresentador da TV Meio Norte, que é uma emissora completamente voltada ao interesse político do PT e do governador Wellington Dias, ele fez previsões que colocam em xeque de novo a sua própria credibilidade. E mais do que isso, que agridem ainda mais a imagem e a credibilidade do sistema Meio Norte de comunicação. Que a gente não pode esquecer que se trata de uma concessão pública, portanto, tem compromisso com o cumprimento da Constituição, da verdade e da não disseminação de fake news. Antes de tudo, eu peço que você deixe o seu gostei, se inscreva no canal, ative as notificações no sino e vamos ao vídeo, tá? Vamos começar aqui pelo caso do Flávio de Ansan, que é um babalorixá de Teresina, capital do estado do Piauí, onde ele fez, nos primeiros dias do ano de 2021, uma série de previsões. Uma delas, de que o candidato do governador, o secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, seria eleito governador em outubro. Acontece que o Rafael, ele é o último colocado nas pesquisas de opinião para o governo do estado. Em todas as pesquisas até agora realizadas, exceto naquelas que foram compradas pelo Sistema Meio Norte e pelo próprio governo, ele aparece em desvantagem considerável frente aos candidatos de oposição, sobremaneira em relação aos nomes do ministro Ciro Gomes e do médico Silvio Mendes, que foi prefeito de Teresina. A maioria de ambos supera a casa dos 25 a 30 pontos percentuais. E o babalorixá disse que ele vai ser o governador. Mas ele disse também nessa entrevista mais recente ao podcast de que o futuro presidente do Brasil será o ex-presidente presidiário temporariamente em liberdade, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, vou mostrar agora para você, que é nosso espectador aqui no canal Tony Rodrigues, Além da Notícia, por que é que a gente não deve escrever o que é que dizem esses seguidores de Mãe de Ná, não é? Esses babalorixás de ocasião. Todo ano eles aparecem nos meios de comunicação fazendo as suas previsões e, o que é pior, esse tipo de previsão que tenta agora, assim como nas pesquisas, influenciar o sentimento, a vontade do eleitorado. É como se uma previsão dessas pudesse trazer algum alento para esse tipo de candidatura previamente fracassada. Em 2018, no dia 5 de janeiro de 2018, ele concedeu uma entrevista ao jornal O Dia, de Teresina, o senhor Flávio de Ansan. Olha o que é que ele disse sobre a candidatura de Lula. Diz que Lula seria candidato a presidente da República. Em 2018, Lula foi preso, teve seus direitos políticos cassados por conta da condenação em segunda instância e, portanto, não foi candidato por conta disso. Ele disse também que o Temer seria candidato, o então presidente Michel Temer. Ora, o Michel Temer herdou a impopularidade da presidente Dilma e levou isso para a própria campanha eleitoral. Tanto é que ele nem apresentou candidato. A candidatura do Fernando Meirelles, que era o seu ministro da Fazenda, que foi a mais próxima dele, não pôde nem contar com a sua presença em palanque, porque senão teria os votos reduzidos ainda mais por conta da altíssima rejeição do então presidente da República, Michel Temer, do MDB, que é um antigo aliado do ex-presidente e presidiário em liberdade, Lula da Silva. Ele falou também que na eleição de 2018 haveria mudança no quadro político eleitoral do Piauí, ou seja, o governador da época poderia não se reeleger por conta de uma rejeição altíssima em torno do seu nome e do seu grupo político. E ele errou, porque o Wellington se reelegeu. Isso em 2018, tá? Vamos agora para 2020, quando ele, em 29 de dezembro de 2019, concedeu outra entrevista para o jornal O Dia, que nem checou as previsões anteriores, dizendo que, olha o que é que ele disse aqui, Lula voltaria para a cadeia, Lula volta para a cadeia em 2020, porque ele tinha sido solto em 2019, naquele ato institucional do Supremo Tribunal Federal, que foi feito exatamente a acabar com a prisão em segunda instância para soltar o Lula. Outra aqui do grande Flávio de Ansan.
e que deu com os burros na água. Ele disse que o prefeito Firmino Filho, na época, o prefeito já é falecido, mas na época o prefeito Firmino Filho, em 2020, enfrentaria muitas dificuldades, porque estava tendo muita reação ao seu governo e tudo, mas conseguiria fazer o sucessor. O professor Kleber Montezuma seria o prefeito de Teresina. Foi o que ele disse, né? Foi o que está lá no jornal do dia 29 de dezembro de 2020. E o professor Kleber andou, foi longe. O doutor Pessoa, que é o atual prefeito, foi a pior escolha de Teresina em todos os tempos. Ele teve uma maioria grandiosa sobre o candidato do Firmino. Portanto, foi mais um erro do senhor Flávio de Ansá. Mas ele também errou quando previu coisas boas coletivamente para o ano de 2020. E ele nem viu nas suas previsões o surgimento dessa pandemia do Covid-19. Você vê como não se pode escrever absolutamente o que diz um cidadão como esse, né? Um babalorixá. Nada pessoal, estou apenas falando só aqui, registrando a cronologia das suas previsões, tá, Flávio de Ansá? Mas hoje eu também quero falar sobre o telefonema do governador do Piauí ao ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, da Presidência da República. Inclusive o jornal Meio Norte trata o ministro Rogério Marinho como um ministro bolsonarista. Repare, eles personalizam o governo com o objetivo de tentar depreciar a ação governamental. Não é um ministro bolsonarista, é um ministro do governo federal. O Rogério Marinho, por sinal, é um dos melhores ministros que tem o presidente da República. Não é ministro de Bolsonaro, é ministro do governo. E nesse sentido dessa ligação, o governador do Piauí pediu um apoio, pediu uma ajuda financeira para realmente atuar nas questões relacionadas às enchentes. Muitas perdas, inclusive vidas humanas, bens materiais, pertences de imóveis, veículos, estruturas físicas. O governo federal já mandou o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, e o ministro da Cidadania, João Roma, para verem de perto a situação em algumas cidades como Teresina, como Parnaíba, como Floriano e outras mais que devem ser visitadas. Algumas já foram, outras devem ser visitadas nos próximos dias. Na verdade, no percurso do Rio Parnaíba, existem 22 cidades, algumas são as mais importantes do estado. Eu cito Amarante, eu cito Luzilândia, lá em cima, né, já chegando perto do Oceano Atlântico. Agora eu pergunto ao governador Wellington Dias, por que o Consórcio Nordeste não atua? Eu fico impressionado. O Consórcio Nordeste inventou de comprar vacina, não comprou uma vacina. O Consórcio Nordeste inventou de comprar respiradores, recebeu quase 50 milhões do governo federal para atuar no sentido de garantir uma condição melhor para as pessoas durante a pandemia, e o dinheiro foi desviado por aquela empresa Bioenergy em consórcio com a Hempcare. Isso já é motivo, inclusive, de uma CPI num estado nordestino aqui do Rio Grande do Norte, o desvio, né? E esses maus elementos do consórcio Nordeste, agora o Carlos Gabas é o representante do consórcio, ele ficou calado na CPI, repetindo uma estratégia que já tinha sido utilizada pelo José Dirceu na CPI dos bingos, quando ele foi convocado à época para depor. Então eu pergunto, e o consórcio Nordeste? Por que não se recorre ao consórcio Nordeste também? Porque o consórcio Nordeste tem recursos. Olha, se tem 50 milhões para dar de mão beijada para um larápio petista desviar em termos de respiradores, por que não pode simplesmente ajudar o governador do Piauí, que foi seu presidente até recentemente, a combater uma situação como essas aí que nós estamos vivenciando, que é terrível essa questão da pandemia? Então esse é o questionamento. E o consórcio Nordeste, governador? Por que não ajuda também? Quer dizer, o presidente é achincalhado a todo momento, o governo do Bolsonaro é o ministro bolsonarista. Quer dizer, a depreciação já vem até na própria matéria dos seus aliados na imprensa, do seu consórcio na imprensa. E o senhor recorre ao governo federal e não recorre ao consórcio Nordeste. Uma indicação muito clara de que o governo federal funciona. O que não funciona é o consórcio Nordeste. Bom, para finalizar o nosso vídeo, o presidente Jair Bolsonaro já tem palanque garantido em 7 dos 9 estados nordestinos. Ele que teve uma derrota fragorosa na eleição de 2018 para o candidato do PT, Fernando Haddad, mas ele já tem 7 dos 9 estados palanque garantido. Eu vou relacionar para vocês aqui, começando pelo Piauí, que é o palanque coordenado pelo ministro-chefe da Casa Civil, o senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas. Depois eu vou ao Ceará,
com o capitão Wagner, que é do PROS, é uma das figuras mais corajosas que eu conheço na política brasileira atualmente. É capaz de muita coisa e tenho, inclusive, a impressão de que ele é favorito na disputa governamental do ano que vem, o capitão Wagner. Na Bahia, nós temos o ministro João Roma, que é do Republicanos. Em Pernambuco, a deputada Clarícia Tércio, do PSC. No Maranhão, o deputado Roberto Rocha, que é do PSDB e garante palanque para o presidente Jair Bolsonaro. Na Paraíba, o radialista Gilvan Ferreira, do PTB, ou o cabo Gilberto, do PL, podendo ser um dos dois candidato a governador, o outro será o candidato a vice. E em Sergipe, Laércio Oliveira, do PP, o Partido Progressistas. Restam ainda os dois estados, Alagoas e Rio Grande do Norte. Então, a liderança política nacional do presidente e o próprio presidente trabalham no sentido de garantir o apoio de lideranças locais nesses dois estados para que ele possa ter ali também o seu palanque garantido. Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Quero agradecer a todos que estiveram conosco até aqui, assistiram o vídeo por inteiro. Peço que você deixe seus comentários aqui sobre os temas abordados e também que compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, marcando seus amigos, familiares e admiradores. É isso.